Algumas possíveis explicações para o homem nascer gay. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos, do livro Criação em Separado, como a biologia nos faz homoafetivo ou hétero. As ideias do escritor Charles Borges. Sou filósofo com formação diversificada em outros campos, inclusive em psicologia, mas o que estou escrevendo é como hipótese especulativa, fundamentada em parte por uma obra escrita citada em referência, com a finalidade de evitar a ideologização religiosa da homoafetividade. Até porque hoje é mais fácil dizer que Jesus Cristo não foi Deus que escrever alguma hipótese a respeito da homoafetividade, dado ao caráter ideológico da questão. Ser homoafetivo é, antes de tudo, uma questão biológica e não uma opção de escolha psicológica. O homoafetivo não escolhe ser tal condição, nasce sendo o que é e posteriormente se define ser o que já é, desse modo, evitando suas contradições internas psicológicas. As teses fundamentais em muitos aspectos no livro Criação em Separado, como o fundamento da homoafetividade ou do heteroafetivo, está associado ao desenvolvimento da evolução, da chamada biologia evolucionista, tese clássica da própria teoria da evolução, quanto ao seu aspecto biológico. O que está acontecendo é uma mudança na ação de escolha no desejo sexual. Do mesmo modo que a pessoa não escolhe ser homem ou mulher, o homem sapiens não escolhe ser hetero ou homoafetivo, simplesmente uma disposição de organismo humano com maior ou menor transferência de hormônio masculino ou feminino. Os cromossomos definem o sexo, mas existe uma luta entre o estrogênio, o hormônio feminino, e o masculino, a testosterona. Aquele que transferir maior quantificação provocará o desejo do sexo, independentemente de ser homem ou mulher. Diria um erro no mecanismo da evolução, sendo que o erro é perfeitamente normal, atende os caminhos da evolução pela força do hábito. É o momento de superar as ideologias. Os homoafetivos já pagaram muito caro por preconceitos religiosos e outras formas de produtos ideológicos, fruto de pura ignorância, inclusive, sobretudo, de religiosos. Quem precisa de tratamento psicológico não são aqueles que... Quem precisa de tratamento psicológico são aqueles que ofendem a homoafetividade. Se existe alguém responsável pelo fenômeno da homoafetividade, seria Deus pelo fato de ter criado a humanidade com essas perspectivas variáveis na evolução, o que é, de certo modo, do ponto de vista biológico, perfeitamente normal. Desde a teoria de Darwin a respeito da evolução das espécies já foram propagadas diversas descobertas, muitas delas empíricas, outras intuitivas, especulativas. O livro Criação em Separado desenvolveu a ideia entre as diferenças do cérebro do homoafetivo, uma delas a lógica da estruturação da linguagem. O modo da linguagem como resultado das diferenças hormonais, determinando as formas de pronúncia na articulação da fala, com maior ou menor tonalidade no modo de falar, o que revela o grau de estrogênio, hormônio feminino no organismo masculino, a quantificação, ou que não é a mesma em cada indivíduo, o que acontece com a mesma lógica proporcional também aos organismos da mulher. O erro é da natureza da evolução. O livro oferece pela primeira vez visão ampla, provocando desafios científicos a respeito dos comportamentos distintos referente ao mundo da sexualidade, estudo na área da neurociência a respeito dos cérebros congelados e até de comportamento em evidência, a relação do DNA comparativo de ambos os mundos afetivos situados, ao campo da genética, ao mundo da neurobiologia, desenvolvendo os métodos científicos utilizados na tentativa de compreender os aspectos indicativos de cada psiquismo em referência. Das diversas formas de tecnologia ousada com a finalidade de prever a orientação sexual de cada bebê, até mesmo a espantosa ideologia que a homossexualidade pode ser provocada por doenças bacteriológicas, o que é absurdo e o mais absoluto preconceito das diversas naturezas. O que sabemos até aqui, a tese não é inteiramente empírica do ponto de vista biológico, mas a natureza não poderá ser resultado tão somente de ideologias, o que devo descrever com certa naturalidade, como ato provocativo aos estudos científicos. Uma das ideias jornalísticas, isso sobre alguns aspectos,
pois em outros são essencialmente científicos. A evolução não parou até onde chegou ao aperfeiçoamento das espécies atuais. Tudo que se sabe por meio da teoria da evolução é que a própria origem da vida resultou de mecanismos permanentes para o aperfeiçoamento da evolução e que a mesma não está preocupada com uma espécie em separada. A evolução não significa evolução sem contradições. Para chegar ao Homem sapiens foram centenas de separações de elos e que esse mecanismo tem hoje a mesma mecanicidade, o que poderá ser até certo ponto em diversos aspectos a superação das diversas evoluções que desencadearam em muitas espécies, o que vem logicamente acontecendo no mundo animal, motivo pelo qual muitas espécies apareceram ou transformaram em outras, o que não será diferente com o Homem sapiens no decorrer dos milhões dos anos. Portanto, a primeira ideia, que poderá ser ainda apenas mais um preconceito a respeito da natureza da homoafetividade, porque a linguagem em parte ainda é especulativa e não indutiva, ou seja, propriamente empírica, mas essencialmente desafiante. Sabemos que no mundo da evolução tudo muda e desenvolve dentro do mesmo mecanismo, criações separadas, transformando inclusive em outras espécies, levando muitas delas ao desaparecimento e outras a rumos ignorados. Esta é a hipótese fundamental comprovada empiricamente pelo meio ambiente, o clima e a alimentação. Hábitos comportamentais levam às orientações de procedimentos nas práticas das opções do Homem sapiens, referente ao mundo do instinto. Então, como hipótese ainda especulativa, a ideia central formulada que a prática do sexo sem exagero por parte do homem, a necessidade do mesmo devido à maior concentração de testosterona em relação à proporcionalidade à necessidade da mulher ao hormônio de estrogênio, o que significa que o homem tem maior vontade de sexo como forma apenas da realização do mundo do instinto, até então natural, dado que a concentração do hormônio masculino é permanente e na mulher não, porque é eliminado pela realização do fenômeno da menstruação. A hipótese formulada, a prática quase que diária no mundo contemporâneo por parte do homem em referência ao desenvolvimento do sexo, a perda de hormônio em maior ou menor quantificação, o que não acontece cotidianamente com a mulher, favorece a transferência do estrogênio ao feto masculino. No ato da acepção, quando a mulher fica grávida, o homem com menor concentração de hormônio masculino no esperma, ao encontro com o óvulo feminino, desencadeia a formação do feto, ou seja, o novo ser ocorre o fenômeno. Esse é o ato, é o resultado efetivamente das naturezas dos organismos diferenciados. Nesse momento acontece a maior transferência de hormônio feminino para o feto em desenvolvimento, dada a desquantificação do hormônio masculino ao hábito do sexo diário, perda constante do hormônio da testosterona. O que acontece no instante da gravidez, na evolução da formação do feto, não são os hormônios que comandam o novo ser. O que determina é o aspecto homem ou mulher, função dos cromossomos, o que significa duas realidades distintas numa mesma natureza. A direção dos cromossomos determina para a criança nascer homem. Antes o espermatozoide estava desquantificado do hormônio masculino, a testosterona, a razão de o organismo formular-se para a homoafetividade, maior quantidade de hormônio feminino no desenvolvimento do feto. Então, nesse instante, dado a prática social comportamental, a tendência é que as práticas do hábito, o mundo terá mais homoafetivo do que podemos imaginar. Não como doença ou razão psicológica, mas resultado de práticas sociais da própria afetividade. No entanto, não estou dizendo que a hipótese seja inteiramente científica, mas é essencialmente provocativa ao mundo das ciências biológicas. Não existe nenhum mal nessas determinações, está previsto na lógica evolutiva da espécie. É inevitável o crescimento do hormônio homoafetivo. Um dia, dando continuidade a tais práticas sociais, o mundo será determinado por eles. Quem sabe o preconceito recairá sobre os heterossexuais, fenômeno que não está tão distante. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. O objetivo desse artigo, fundamentado no livro Criação em Separado, em defesa da própria homoafetividade como um fenômeno
natural da evolução biológica e não como algo que decorresse meramente de algum desvio psicológico, como são as teses religiosas. Portanto, o que escrevo é muito mais em defesa da homoafetividade do que qualquer apologia contrária aos diversos princípios.